Também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Já pedindo desculpas porque a gripe me pegou. Então eu tô com a voz um pouco anasalada aí. Peço perdão, mas vou tentar tocar a bola aqui até meio-dia falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Substituto ou substituído com dores na virilha na partida contra o Brusque, Léo Oliveira ainda é dúvida para o jogo de sábado. Rodrigo Souza, em processo de transição, e Sérgio Rafael, ainda no DM, devem continuar como desfalques. Com 6 gols e 4 assistências, Elvis lidera participações em gols na Ponte neste ano. Recuperado de um quadro gripal, Lucas Justin treina normalmente com o elenco e está à disposição de Matheus Costa. O treinador ainda não conta com o Cicinho, que segue em recuperação de um estiramento na coxa. Alan Santos voltou a balançar as redes após 5 anos. Zagueiro de 34 anos havia marcado pela última vez atuando pela Chape, no Brasileiro da Série B em 2020. Fluminense sofre gol no fim e perde para o Lanús na ida das quartas de final da Sul-Americana. Marcelino Moreno marca aos 44 minutos do segundo tempo e o clube argentino leva vantagem para o jogo de volta semana que vem no Maracanã. Com o River Plate pela frente, Palmeiras será o primeiro brasileiro a entrar em campo pelas quartas de final da Libertadores. Verdão enfrenta a equipe argentina hoje, 21h30, no Monumental de Núñez. Atlético Paranaense vence a 4ª seguida e dobra a probabilidade de acesso de uma rodada para outra. Coritiba é o mais próximo da Série A, enquanto o Paysandu, o mais ameaçado de cair para a Série C. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. Estou aguardando a sua mensagem. Mensagem de texto. 97102-1493. Participe do programa e já sua mensagem vai para o ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogão de bola logo mais 9h30 da noite no estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Tem River Plate e Palmeiras, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. O provável River Plate do técnico Marcelo Gallardo, com Armani no gol, Lucas Martínez, Portillo, Lautaro Ribeiro e Gonzalo Montiel, Kevin Castanho, Enzo Pérez, Inácio Fernandes e Marcos Acunha, Salas e Driussi. Já o Palmeiras, provável Verdão,
De Everton no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista ou Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. A equipe do português Abel Ferreira. Apita o jogo venezuelano Jesus Valenzuela. O árbitro de vídeo será Juan Soto. 9:30 da noite desta quarta-feira, a bola rola na Argentina. Tem River Plate e Palmeiras. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Leandro. Como todos os dias comigo aqui no Som e na Imagem, vamos em frente. Será que o Eberlin tem medo de acertar os salários e os jogadores passem a se alimentar e deixem ele... ou deixem de comer grama? Márcio de Anápolis. Olá, Márcio. Nada a ver uma coisa com outra. Mas eu acho que tem que pagar urgentemente os caras. A todos da Rádio Bom Dia. Bugre, único campeão brasileiro da Série A e Série B, e agora em busca da Série C. Rogério de Hortolândia. Ah, é verdade. É verdade. Qualquer equipe que enfrentar o Brusque tem que deixar o ego de lado, sem essa de já ganhou. É entrar com espírito de luta, como se fosse o jogo do acesso, sem subestimar o adversário. O Wilson Faustino. Isso é o mínimo, né? Jogador que tiver esse pensamento, ele não é inteligente. Achar que... Bom, só o fato de passar de fase, você tem que respeitar todo mundo. Dentro da realidade do campeonato, evidentemente. Agora, ficar com soberba não vai levar o jogador de futebol a lugar nenhum. Vai levar a derrocada, ao fracasso. Então, eu tenho a impressão, não tenho certeza, a impressão que isso não vai acontecer com nenhum dos times de Campinas a partir de agora. Pode até perder, pode até não conseguir subir, seja um ou seja outro, ou os dois, mas... essa falta de empenho, de entrega, independente da situação, eu acho que não vai acontecer mais. Se é que em algum dia aconteceu, né? Bom dia, CH. Departamento Jurídico da Ponte nessa situação com ex-dirigentes com o Transferban. Pedro, Jardim do Lago. O Pedro, é o seguinte. Essa é uma bola dividida muito grande. O Breno vai fazer uma entrevista... Aliás, ele vai montar um boletim mais entrevista e isso vai ao ar no sábado, tá? Dentro do Concentração, um pouco antes, um pouco menos, mas vai ser no sábado. E eu tô muito curioso para poder ouvir esse trabalho especial do Breno, tá? Para entender um pouquinho essa auditoria, se ela é oficial, se ela não é. O Breno vai contar até o sábado, você vai ficar sabendo, tá bom? Tenho certeza que vai ter muito conteúdo. Hoje é aniversário de um grande amigo, Pedro Ferro. Manda um abraço para ele. Um abraço, Pedro. Pico da turma do Cambuí. Valeu, Pico. Obrigado aí pela mensagem. Todos os dias nos dando o prazer da sua participação. Dudu, Emerson, Maguinho, Jean Dias. Você percebeu que ninguém fala mais os nomes dele? Ou deles? Acho que nem... eles falam, Marcelo Pimentel. O que acontece, Marcelo, é que o grupo respondeu, né? Trocou também o comando técnico, alguns jogadores começaram a jogar, a ter mais oportunidade. Então, né? A vida seguiu para a Ponte. Ponte vai com tudo e conseguirá os 3 pontos lá no Recife. Anotem. Tá profetizando aqui Valnei Matheus, do CDHU San Martin. Bom dia, CH. Você viu a live que os torcedores do Náutico fizeram zombando dos jogadores da Ponte, em especial do peso do Elvis? Não vi. Não vi, nem vou assistir, nem vou perder tempo com isso.
Porque essa coisa de live, influencer, de gente que não tem o menor cabedal para poder falar, comentar. Hoje, infelizmente, eu estou falando porque para chegar aqui eu precisei me esforçar muito. Custou muito caro. Custou muito tempo. Não é? Tem muita gente falando de futebol em todas as cidades que não tem a mínima condição de empunhar qualquer tipo de microfone nem de emitir qualquer tipo de opinião. Só que é o que mais acontece. É o país das narrativas. Esse, infelizmente, é o nosso Brasil. Não vi e não vou assistir. Não levo em absolutamente nada. Acho, sem saber, eu tenho certeza que não tem relevância. O que bonito pode parecer agora de jogadores jogarem e cumprir seu lado profissional, Eberlin pode aguardar que num futuro breve haverá vários processos trabalhistas debitados na gestão dele. Simples assim. Renato Graça, isso é verdade. Não paga agora, uma hora vai ter que pagar. CH, o Léo e o Rodrigo Souza é desfalque, mas o Sérgio Rafael fora é reforço. Que fique fora até o final do campeonato. Tande, Negrão, não deseje isso pra ninguém. Pai de família, deixa o cara ficar aí, entendeu? Deixa o cara estar no grupo, ele deve ter a sua importância no dia a dia. Mas dentro do campo eu prefiro também, confesso, ele fora do time. Deixa ele no banco, mas a saúde dele, tomara que ele esteja recuperado o mais rápido possível. Não vi ninguém perguntando se o Gleger estiver aí. Pergunta para ele se o goleiro do Náutico, cujo currículo é ser irmão do goleiro da seleção, não falhou no primeiro gol do Guarani. O cabeceio não foi tão próximo, aquela bola não era defensável. Coincidentemente, ontem em off eu falei, Paulo Neves, sobre isso com o Gleger. Eu tenho muito respeito pela pessoa e pelo profissional. Eu acompanhei a carreira do Gleger muito de perto na época do Corinthians. Eu era setorista da Rádio Globo naquela oportunidade. E ele sempre me atendeu muito bem. E ele tem conceitos. Foi treinador de goleiro. Ele sabe o que fala da posição pelo profissional e principalmente pelo treinador de goleiros competente que ele sempre foi. E eu sempre pergunto das partes técnicas para ele. E ontem ele disse, o goleiro do Náutico falhou. A bola viajou, não foi direta, não foi rápida. Era uma bola defensável. Ele não pegou por falta de atenção. Última rodada, a Ponte vai jogar por empate para ir à final. O Guarani vai precisar de vitória para subir. Carlos Oliveira. Tá bom, Carlos. José do Taquaral. Se o Guarani jogar no 3-5-2, todos os jogos subirá e pode jogar nesse esquema, pois os times que vierem jogar no brinco vão ser obrigados a jogar para ganhar. Não acredito em retranca pela obrigação de ganhar. O que vocês acham? Eu acho que eu não gosto do esquema 3-5-2. Então, esse amigo de vocês, não adianta querer me convencer que eu tenho um outro conceito. É um assunto para um outro dia, um papo, uma discussão, um debate para outro dia. Tá bom? Mas está colocado aqui, José. Obrigado pela mensagem. Bom dia, tudo bem? Gostaria de confirmar se você chegou a analisar a sugestão acima e se a pauta rende para vocês. Antônio Saturnino. Não entendi, Saturnino. Estou à disposição para que precisar. Obrigado. Não sei se é para o Heitor ou para mim essa mensagem. De qualquer maneira está registrado. 11h44 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco da Ponte Preta treinou hoje pela manhã no estádio Moisés Lucarelli, onde treinará até sexta-feira. Isso porque o CT do Jardim Olina está sendo emprestado para a equipe do Primavera. O Primavera que já vem utilizando o Majestoso em jogos da Copa Paulista. Durante essa semana, em preparação para a semifinal da Copa Paulista, a equipe de Indaiatuba também vai utilizar o CT da Macaca. Portanto, o elenco alvinegro vai treinar toda essa semana aí no estádio Moisés Lucarelli. O último treino acontece na sexta pela manhã e logo após o almoço, a delegação já embarca rumo a Recife, onde encara o Náutico no sábado às 5 horas da tarde. E para essa partida, o técnico Marcelo Fernandes tem uma boa notícia. O Léo Oliveira, que havia sido substituído na partida contra o Brusque com dores na região da virilha, ontem, durante a reapresentação, ele passou por exames médicos, está recuperado,
treina normalmente com o elenco e fica à disposição do Marcelo Fernandes para esse confronto do sábado. Por outro lado, o Rodrigo Souza segue no processo de transição, fazendo um trabalho ali separado de todo o grupo, e o Sérgio Rafael vive uma situação mais delicada, mais complicada, ainda está entregue ao departamento médico. E hoje pela manhã, antes do treinamento que aconteceu no Majestoso, o Miguel, garoto da base da Ponte Preta, e também o Simon conversaram com a imprensa, e o Miguel falou um pouco sobre como é esse momento na equipe profissional da Macaca e também a importância de ter outros garotos da base junto com ele na equipe profissional. Bom dia, Miguel. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes. Você fez uma grande copinha no começo desse ano, depois foi integrado ao elenco profissional. Queria que você falasse para você, neste momento, ter outros garotos da base da Ponte Preta que subiram junto com você, te ajuda nessa adaptação ao elenco profissional? É mais fácil para vocês, já que vocês estão todos juntos ali? Como que é para você ter esses garotos aí do seu lado no profissional? É bom, ajuda bastante, além do elenco, abraçar sempre nós, tá sempre ajudando, dando conselhos, corrigindo também, mas tendo uns moleques da base a gente acaba ficando um pouco mais confortável, até mesmo para resenhar, essas coisas assim. Então é isso, CH. A Ponte Preta segue treinando aí no estádio Moisés Lucarelli durante essa semana. No sábado encara a equipe do Náutico, confronto muito importante. Macaca aí já tem 6 pontos somados dentro do grupo C, e caso vença o Náutico no sábado, dá mais um passo aí gigantesco rumo ao acesso à Série B, CH. Onze 11h47, Gleger tá na fita para comentar aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia, um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado aqui no nossa área da Rádio Bandeirantes. A Ponte que tem uma dúvida, né, o CH, essa questão aí do Léo Oliveira, que acabou sentindo ali o adutor, né, e a gente sabe que o adutor é bem complexo, né, bem complicado. Tomara que tenha sido ali uma contratura, né, uma dor muscular, um esforço demais, o jogo muito pesado, o jogo muito duro, né, e que não seja nada de tão grave e ele possa reunir condições para estar em campo no próximo jogo, na próxima rodada, né. O jogo é importantíssimo, o jogo é duríssimo para a Ponte. O Náutico vem de um resultado negativo, jogando em casa, e a pressão lá realmente vai aumentar muito. Principalmente porque é um jogo de um confronto, né? A Ponte vencendo, praticamente que decreta o acesso. E o Náutico precisando somar 3 pontos para pelo menos empatar em número de pontos com a Macaca. Então olha o tamanho do jogo, olha que jogo gigantesco. E eu não tenho dúvida que mesmo com a possível ausência do Léo Oliveira, a gente ainda não sabe, não tem muita informação, é um desfalque considerável nesse meio de campo. O Léo tem crescido, tem ido muito bem nas últimas partidas, tem ajudado aí a Ponte nessa sequência maravilhosa que o Marcelo, após a chegada do Marcelo Fernandes. E eu vou dizer o seguinte, viu, CH? A Ponte precisa do resultado positivo, precisa da vitória para praticamente decretar o acesso, claro e óbvio, mas um empate lá contra o Náutico nos aflitos seria um resultado muito bom para a Macaca, viu, CH? É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com o Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani tem mais um dia de treinos hoje, será no período da tarde, é claro, de olho no jogo contra a equipe do Brusque, marcado para o próximo domingo, às 7 da noite. E o técnico Matheus Costa, depois da boa vitória sobre o Náutico, falou a respeito do esquema com 3 zagueiros, utilizado pela primeira vez no comando dele. Eu vejo que nós temos mais 4 decisões, cada decisão a gente tem que analisar muito o nosso adversário, respeitar esse quadrangular final, porque como todo mundo está falando, é o grupo da morte, então cada jogo realmente é uma decisão. Na partida de hoje, consideramos que era melhor
forma de jogar era numa situação com 3 zagueiros, com linha de 5, tentando tirar a profundidade do nosso adversário. E eu acho que quando a gente vence um adversário que enfrentamos hoje, valoriza ainda mais a nossa vitória. É claro que o time titular só vai ser divulgado momentos antes do jogo, no próximo domingo. O treinador ainda tem o treino de hoje, tem mais amanhã, sexta e sábado para tentar definir esse Guarani, que não deve ter o Cicinho, mais uma vez, com um problema muscular na coxa esquerda. O Lucas Justen, jogador, deve ser o titular na lateral direita, já atuou 3 vezes como titular no comando do Matheus, nas outras 4 oportunidades entrou durante o segundo tempo. A gente não sabe se ele vai manter o esquema com 3 zagueiros ou se ele tira um dos defensores para colocar um atacante a mais, como ele vinha utilizando nas outras partidas, né? O Dentinho, que não ficou no banco de reservas com um problema no tornozelo, pode ser liberado pelo departamento médico e quem sabe ficar à disposição do treinador. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações. E agora comentando o Gleger Zorzin. Oi, CH, para falar do Justen, né, que foi muito bem lá no primeiro tempo contra o Náutico, lá nos aflitos, na vitória bugrina, 2-0. Ele fez um primeiro tempo realmente muito bom, de muita intensidade. É um jogador que consegue ter uma recomposição muito rápida, né? Tem um bom passe, tem uma característica interessante, que ele sabe o time, né, da saída, para que você possa receber essa bola num ponto já um pouco mais à frente. Então, assim, o Lucas Justen é um jogador interessantíssimo, que acabou sentindo lá uma dor no quadril, né? Acabou sendo substituído. Eu falava, viu, CH, eu percebia na transmissão, estávamos juntos na tela da Band, fazendo o jogo, e a todo momento que aparecia o Justen, aparecia uma imagem dele muito desgastado. Inclusive eu disse isso no intervalo, a hora que vem a informação da substituição, eu disse que a minha impressão era de que ele tinha se desgastado demais. E aí envolve o clima, a atmosfera, o gramado dos aflitos, que é muito pesado. Então, mas aí depois a gente tem a informação que ele estava com problema físico. Então, tomara que se recupere, tomara que esteja pronto e preparado o Justen para a próxima rodada, que vai ser um jogo importantíssimo. E aí agora o Guarani jogando em casa, com uma característica, pode ser um pouco diferente, um pouco mais agressivo. E aí, sem dúvida nenhuma, vai ser uma participação muito efetiva desse lateral direito, que na verdade, né, CH, é a segunda opção. Titular a gente sabe que é o Cicinho, mas o Justen tem cumprido rigorosamente aquilo que é determinado e substituído à altura o titular da posição. Tomara que ele consiga se recuperar e estar em campo na próxima rodada. O Guarani que vai em busca contra o Brusque da segunda vitória consecutiva nessa fase, que é a fase decisiva, né, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Libertadores da América com o Palmeiras em campo, logo mais 9h30 da noite para encarar o River Plate. É o jogo de ida das quartas de final da competição. Ontem, clássico argentino, o Racing fora de casa venceu o Vélez pelo placar de 1-0. Lembrando que na quinta-feira tem Flamengo e também São Paulo em campo. Ontem pela Copa Sul-Americana, também jogo de ida, quartas de final na Argentina, o Lanús venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. Hoje será a vez do Atlético Mineiro entrar em campo, 7 da noite no horário de Brasília, para encarar o Bolívar na altitude de La Paz.
Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos a realização de 2 jogos pela 26ª rodada. Em Goiânia, o Atlético venceu o Avaí pelo placar de 2-1 e a Chapecoense em casa perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 3-2. A 27ª rodada começa amanhã às 19 horas em Ribeirão Preto com Botafogo e Operário do Paraná. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série C marca para o próximo fim de semana os jogos da 3ª rodada do quadrangular decisivo. No sábado, 5 da tarde, tem Ponte Preta e Náutico. Aliás, este jogo é só daqui a 2 semanas. Náutico e Ponte Preta nos aflitos. Sábado, dia 20, às 5 da tarde. 7h30, tem Londrina e Caxias também no sábado. Já no domingo, 4h30, Floresta e São Bernardo. E no domingo, 7 da noite, no Brinco, tem Guarani e Brusque. Na classificação do grupo 2, Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias, todos com 2 pontos. E no grupo 3, a liderança da Ponte Preta com 6 pontos, Guarani tem 3, Náutico 3 e o Brusque ainda não pontuou. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas.